met you in the summer. Bom, de acordo com seus componentes básicos, um circuito elétrico pode desempenhar diversas funções, seja ele eliminar picos de corrente elétrica, que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis, ou aumentar a tensão elétrica de entrada, ou até mesmo abaixar e transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua, ou aquecer algo, entre outros. Esse é um circuito em série, onde as lâmpadas estão ligadas tudo em uma mesma linha de onde se passa a corrente. Aqui tem duas lâmpadas, cada uma de 1,5 volts. Para isso, para alimentar elas, deve ter uma bateria, duas baterias de 1,5. O circuito é em série, como o próprio nome já diz, é quando está tudo ligado em sequência. No circuito em série, a corrente não se divide por ter apenas um caminho, porém a tensão ela se divide de acordo com a resistência. E cada lâmpada tem 1,5 volts, por isso tem que ter duas baterias de 1,5 para poder alimentar as duas lâmpadas. Esse é o circuito ligado em série. Se tirar uma lâmpada, a outra vai apagar. Agora eu tirei uma lâmpada, deixei apenas uma lâmpada com 1,5 e a bateria, pilha com 1,5 também. Então, essa pilha acende aquela lâmpada. Como o circuito está em série, como eu disse, só tem um caminho para passagem de elétrons. Então, se por acaso retirar ou queimar uma lâmpada, a outra também vai apagar, porque não vai passar o circuito por aqui. Então precisa de todas as lâmpadas estar funcionando. Por isso que na residência não é bom ter todas as lâmpadas ligadas em série, porque se queimar uma, todas vão apagar, e se acender uma, todas vão acender ao mesmo tempo. Esse circuito que a gente montou aqui agora é um circuito que ele vai ser em paralelo. A diferença do circuito simples, um circuito em série, para um circuito paralelo, é que no circuito simples a corrente era a mesma para todas as lâmpadas, para todas as resistências, mas a DDP iria se dividir, Já aqui no circuito em paralelo é bem ao contrário. A corrente que vai se dividir e a tensão continua a mesma para todas as lâmpadas que tiverem aqui e tudo e tal. Aí, se colocar aqui a fonte de energia, a DDP, a gente usou essas lâmpadas aqui de 1,5 volts e 1,5 volts. Então a gente tem que ter uma fonte de energia de pelo menos 3 volts para poder alimentar essas duas lâmpadas. Então a gente vai colocar duas pilhas de 1,5 volts para alimentar cada uma. Então quando coloca aqui, essa daqui já foi ligada, então ela já está passando corrente por ela e por todo o circuito. Aqui ela não está passando ainda porque nem tem uma ligação que está ligando ela com essa fonte de energia. Mas no momento que a gente coloca aqui, ela também vai ligar. Tem uma diferença de luminosidade de uma lâmpada para outra, mas é mais por questão mesmo da qualidade das lâmpadas. Mas as duas vão ligar ao mesmo tempo. A gente pode ter um brilho mais intenso ou menos intenso de acordo com a divisão da corrente. Se tirar uma lâmpada daqui, a corrente vai poder vir toda para essa lâmpada aqui. Então, o brilho dessa lâmpada aqui, ela vai aumentar de acordo com que a gente vai tirando as outras lâmpadas, então a corrente vai vir toda para ela. Um outro exemplo também, deixa eu trocar aqui. Quando um fio em paralelo, ele vai estar em curto-circuito. Aqui, a gente tirou essa lâmpada aqui, então o brilho dela aumentou. Por mais que a lâmpada não estivesse conectada aqui nesse cabinho, ele continuava passando, não tinha tanta luminosidade nessa lâmpada aqui, porque ele tinha todo aquele... Vou poder encaixar aqui a lâmpadazinha, então ele meio que reconhecia que tinha uma lâmpada aqui ainda. Aí quando a gente colocou um fio liso, o brilho da lâmpada aumentou. Se tirar essas duas pilhas aqui, colocar, não pode deixar aqui.
colocar um fio liso, essa lâmpada não vai acender. Ela não vai acender porque essa pilha de 1,5 volts, essa lâmpada também, então ela meio que teria que acender por isso. Porém, essa lâmpada está em curto porque quando a corrente chega aqui, nesse nó, ela tem que se dividir. Quando ela vai se dividir, ela vai preferir passar por um caminho que não tem resistência nenhuma. Ou seja, ela vai passar toda por esses fios aqui e não vai chegar na lâmpada. Por isso que a lâmpada está em curto-circuito. Mas, se eu colocasse alguma lâmpada aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Se eu colocasse uma... Aí, ó, no momento que eu tiro desconecto esse fio, né? Deixa eu colocar uma chave aqui que vai ser melhor para explicar. No momento que eu coloco uma chave, eu vou ter a passagem ou não de corrente nesse circuito. Quando eu fecho, quando eu abro essa chave, aqui não passa pelo fato de não estar passando corrente, esse fio está em curto. Quando eu abro aqui, esse fio não está passando corrente, então aqui volta a passar corrente e funcionar normalmente. Então, por mais que a gente coloque uma outra pilha aqui, para poder aumentar essa voltagem, ela vai continuar preferindo passar por esses fios lisos aqui, do que chegar nessa lâmpada. Essas duas lâmpadas aqui, elas estão ligadas a uma pilha de 1,5 volts. Cada uma tem 1,5, então as duas estão tendo essa corrente dividida, então elas estão tendo apenas a metade da sua potência, digamos assim. Então, o brilho delas está muito baixo, porque essa corrente está sendo dividida. Mas se eu tirar uma, o brilho da outra aumenta, se eu colocar outra, a corrente se divide. Porém, se eu colocar uma outra pilha, uma outra fonte de energia, essa daqui vai aumentar o brilho dela, porque a corrente está passando diretamente aqui, não está se dividindo para lado nenhum. Quando ela chega aqui, ela tem que se dividir, então para cá vem pouca corrente, porque aqui ela vai estar mais próxima e vai preferir passar por aqui. O que mais quer que eu fale? Então, como resumo de tudo, no circuito paralelo, o que mais vai interferir no brilho das lâmpadas, que é o mais importante, é que com a divisão da tensão, a corrente. Como a corrente vai se dividir, o brilho da lâmpada também vai diminuir, porque isso tudo é interligado. Aí quando você vai analisar o brilho da lâmpada e todas essas questões, tanto a corrente quanto a tensão vai influenciar. Então é só dar uma olhadinha, você vai ver qual lâmpada vai brilhar mais, qual lâmpada vai brilhar menos. E a vantagem de você ter um circuito em paralelo, é o mesmo da residência, né, da sua casa, porque uma lâmpada não interfere na outra. Essa daqui vai estar funcionando independente dessa, então você vai conseguir acender essa lâmpada, apagar essa lâmpada sem que uma interfira na outra, como é no sistema de série. Agora a gente tem um circuito série paralelo e a gente vai demonstrar como é que funciona aqui a divisão das correntes e tal, com a pilha que a gente tem aqui. Como já foi falado, a gente tem lâmpadas de 1,5 volts e pilhas de 1,5 volts também. Quando a gente pega esse circuito aqui, que é um circuito que tem série paralela ao mesmo tempo, a gente vai olhar que quando essa chave aqui ela está aberta, a corrente vai preferir passar pelo fio que está liso. Então ela vai passar e, consequentemente, essas duas lâmpadas aqui vão acender, né? Porque elas estão em série, só tem um fio passando por elas. Só que, como a tensão vai se dividir, a corrente, né, que vai passar aqui vai influenciar nessa outra. Então, consequentemente, o brilho vai ser diferente. O brilho dessa daqui vai ser maior e o brilho dessa daqui vai ser menor. Quando a gente fecha, né, a chave, essa lâmpadazinha aqui vai acender. Quando essa chave aqui estava fechada, essas duas lâmpadas aqui estavam abertas, essa lâmpada estava em curto-circuito. Então, quando a gente abre a chave, ela acende, então acaba que a tensão e a corrente passam todo pelo circuito e chega aqui, e aí a tensão vai continuar a mesma, então o brilho das duas vai ser a mesma, mas a corrente vai se dividir, por isso que as duas estão acesas. Só que essa daqui está apagada, ela está apagada porque como, né, a corrente se dividiu, não deu para chegar a tensão suficiente para ela poder acender. Como o circuito está em série, se eu colocar uma pilha a mais, vai aumentar a tensão. Aí vai aumentar os brilhos das lâmpadas. A lâmpada está brilhando mais porque a tensão está maior e como está em série,
a tensão se divide. Então, se aumentar a tensão, o brilho da lâmpada aumenta. No momento que a gente coloca mais de uma lâmpada aqui, essas lâmpadas aqui estão em série, em relação a essa, elas estão em paralelo. Como aqui tem duas lâmpadas, a resistência dessa daqui vai ser maior do que essa daqui. Então, consequentemente, a corrente vai preferir passar por onde tem menos resistência, e com essas 3 pilhas que a gente colocou, vai deixar o brilho dessa lâmpada aqui maior, porque toda a corrente vai preferir passar por aqui e pouca quantidade vai passar aqui. Tanto é que, como elas estão em série, a corrente é a mesma, mas a tensão vai se dividir. Na hora que ela vai passar aqui, ela vai alimentar só essa primeira, então essa última aqui não vai ter tanta corrente para ela ainda, mas como vai ser explicado direitinho depois. Então a corrente vai preferir passar por essa lâmpada aqui, né, por esse caminho, porque a resistência daqui é menor e ela vai ocupar, vir para toda essa lâmpadazinha e ela vai ficar mais luminosa.